Retenção de líquido não existe. Como é que é? É isso mesmo que você acabou de ouvir. E se você tiver um pouco de paciência e me acompanhar durante todo esse vídeo, você vai entender que toda vez que uma pessoa fala que está com retenção de líquido, na verdade tem um problema por trás que alguém ainda não investigou. E antes de falar da retenção de líquido, quero logo agradecer o like do pessoal que acompanha aqui o canal, que já sabe que já vem conteúdo de qualidade e já dá o like antecipadamente. Você que ainda não conhece, espera um pouquinho. Se você gostar, aí sim você dá o like e aproveita e se inscreve logo no canal. Toda vez que chega um paciente comigo reclamando que está com retenção de líquido, eu automaticamente excluo aquilo na minha mente. O que eu entendo? Eu entendo que o paciente está tendo edema. É o termo científico que nós utilizamos, mas toda vez que o paciente fala que ele está com retenção de líquido, parece que é uma coisa banal, uma coisa simples. Ah, está com retenção de líquido, como se fosse uma coisa simplória. E, gente, muitas das vezes não é. Às vezes o problema é muito sério. Claro, pode ser uma coisa simples, pode, como eu vou mostrar aqui para vocês. Mas tem situações que são gravíssimas, que talvez seja esse o primeiro sinal que o seu corpo esteja dando e que você não está dando atenção. O pior é quando chega no amigo meu médico e ele fala que está com retenção de líquido, como já aconteceu chegar paciente aqui comigo. Agora, claro, não sei se foi ele que falou isso da cabeça dele, porque acontece muito isso, né? O paciente vai no médico, o médico diz uma coisa, depois ele fala outra coisa totalmente diferente. É compreensível, às vezes o médico fala tanta coisa e ele não consegue muito bem associar, principalmente quando é termo técnico. Mas você precisa entender que toda vez que você está com os seus pés, suas pernas inchadas, mão inchada, rosto, tem algum problema que ainda não foi investigado. E é isso que eu quero abrir os olhos de vocês, que vocês comecem a pensar que talvez essa simples retenção de líquido tenha por trás um problema bem pior. É verdade. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês apenas 5 motivos, somente 5 motivos do porquê que talvez você esteja com essa retenção de líquido. Mas eu tenho um vídeo que eu explico com muito mais detalhes. Eu pego várias situações que pode levar a essa questão do inchaço, então vou deixar aqui no card para vocês estão vendo a figurinha do vídeo aí na tela, basta vocês colocarem assim no YouTube, inchaço nos pés, vocês vão achar meu vídeo. Eu também vou deixar lá no final do vídeo, se você quiser, você já clica. Se por acaso você assistiu esse vídeo e não achou a solução do seu problema, talvez lá nesse vídeo você consiga achar, porque ele é mais completo. Aqui eu vou apenas trazer os mais comuns, aqueles que mais parecem e também separei alguns daqueles que mais preocupam para você ficar alerta. E é óbvio, sendo eu cardiologista, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu vou começar com a insuficiência cardíaca. Então, o nome já diz tudo: insuficiência cardíaca. Cardio é o coração, então o coração está sendo insuficiente de bombear sangue para o seu corpo. Muitas das vezes isso acontece porque o coração cresce, e aí quando o coração cresce, ele perde força de contração, então o sangue não circula direito. Veja que para sair o sangue do coração é até tranquilo, ele empurra e para descer todo santo ajuda. O sangue chega no seu pé com uma certa facilidade. Mas para subir é complicado, não tem coração na perna para impulsionar o sangue de volta. Quem faz esse trabalho é até a musculatura da perna, por isso que é importante ter uma musculatura vigorosa na perna, mas ele tem que subir contra a gravidade. E quando ele sobe, ele encontra um coração fraco, ele não consegue voltar. O que acontece? O sangue volta. E aí com isso, incha os seus pés, as suas pernas. A característica principal desse inchaço, da insuficiência cardíaca, em primeiro lugar, é o sintoma. O paciente tem muito cansaço. Não tem como você ter insuficiência cardíaca não ter cansaço. Então, obrigatoriamente, se você não tem cansaço, você já está praticamente descartado a insuficiência cardíaca. Eu não vou dizer descartado que não existe isso 100% na medicina, mas é muito difícil você ter insuficiência cardíaca sem ter o cansaço, sem ter uma falta de ar. A outra característica importante é que vai inchar as duas pernas por igual. Não tem como uma inchar mais e a outra menos. Nesse caso, você vai ver que as duas pernas vão inchar por igual. Vai ser um inchaço que não é doloroso, é aquele inchaço que amanhece o dia sequinho a perna e chega no final do dia, a perna está inchada. Se está acontecendo isso com você,
talvez seja insuficiência cardíaca. E se você está suspeitando que seja alguma causa cardíaca, eu vou deixar aqui embaixo o meu contato. Sim, eu atendo pacientes do Brasil e do mundo inteiro online. Eu consigo conversar com você, que nem você está vendo aqui na tela, eu consigo ver seus exames, você manda seus exames para mim, eu vejo, eu compartilho a tela com você, eu peço exames, passo receita, então assim, não, você vai ver que você não vai ver diferença nenhuma. Segunda situação de que você pode estar tendo a retenção de líquido são causas hormonais. E aí, essas causas hormonais variam quase ao infinito. Desde situações que são normais, como por exemplo, mulher que está prestes a menstruar. Por que quando a mulher está prestes a menstruar, ela tem esse inchaço no corpo inteiro? A gente percebe, né, que a aliança não sai, a mama fica rígida, fica dura, inchada, o rosto, tudo isso aí pode acontecer, porque esses hormônios eles vão atuar nos vasos sanguíneos, esses vasos sanguíneos vão dilatar. Nisso que os vasos sanguíneos dilatam, acaba extravasando o líquido do sangue, a água do sangue, e aí com isso acaba tendo um inchaço. Aí o pessoal diz que é retenção de líquido. Na verdade é uma questão hormonal, mas existe também outras situações hormonais que podem levar, como por exemplo, da síndrome de Cushing. Pessoal da tireoide, que tem problema da tireoide também pode levar a esse problema de inchaço. Então, é importante você investigar. Características desses inchaços, normalmente, eles são globais, incha o corpo inteiro. Diferente da insuficiência cardíaca, que é só ali na perna, esse aqui não, normalmente acaba atingindo o corpo inteiro. Terceira causa que é muito comum é uso de medicamentos. Vários medicamentos podem fazer isso. Agora, é claro que eu vou puxar a sardinha aqui para o meu lado, ser o cardiologista, e eu vou falar principalmente dos medicamentos para pressão alta do grupo dos bloqueadores do canais de cálcio. Eu sei que você não entendeu nada do que eu falei, então são medicamentos que eles vão atuar como um relaxante da musculatura dos vasos sanguíneos. Sim, porque nossas artérias têm músculo. É por isso que ela pode contrair ou ela pode relaxar. E como esses medicamentos atuam no relaxamento dessa musculatura, pode relaxar tanto que aí o que acontece? Aumenta o fluxo de sangue para a sua perna, porque dilatou. Imagina que aqui passava 5 litros, agora está passando 10. Então chega muito mais líquido, muito mais sangue na sua perna, só que não consegue voltar porque a veia não dilatou. Conclusão, vai chegar mais sangue, volta menos sangue, esse excesso vai ser exteriorizado na forma de inchaço, que é o edema de membros inferiores. E a característica principal desse inchaço é que, igual a insuficiência cardíaca, ele é bilateral, ele amanhece seco, fica inchado no final do dia, não dói, não fica vermelho, mas não tem os sintomas da insuficiência cardíaca. Você não vai ter falta de ar, você não vai ter cansaço, apenas incomoda, é uma coisa puramente estética. Tá bom. E aqui é um dos casos que realmente preocupam bastante quando a pessoa fala que está com retenção de líquido e nem chegou a investigar, quando o problema é renal. Pessoas com problemas renais podem levar inchaço no corpo inteiro. Parece que você está retendo líquido, mas na verdade você está com um problema renal. O rim ele tem a função de filtrar o sangue. O que ele vai fazer? Ele vai deixar sair o que não presta junto com o líquido e vai segurar aquilo que é importante. E você pode ter defeito nessas duas situações. E essas duas situações, juntas ou isoladas, podem levar essa questão do inchaço, essa questão sua da retenção de líquido. Vamos primeiro ao caso de uma insuficiência renal, onde o rim não está funcionando direito e ele não está conseguindo liberar a urina de forma adequada. O que vai acontecer? Você vai segurar essa água no seu corpo. Qual vai ser a característica principal? Você vai sentir a diminuição da sua diurese, a diminuição da quantidade de urina que seu corpo produz durante o dia. Você vai ver que antigamente você urinava 5 vezes ao dia, 6 vezes ao dia, e agora você está urinando somente 2, somente 3. Você acordava 2 vezes à noite, agora está passando a noite inteira sem acordar. Talvez já seja aí um problema renal. Mas existe um segundo problema renal que também pode estar provocando isso,
e que aí você mal consegue perceber, que é quando o seu rim começa a liberar proteína. E isso acontece muito com pacientes hipertensos e diabéticos. Nesses pacientes hipertensos e diabéticos, há uma destruição que faz com que comece a sair proteína pela urina. E você não percebe. Às vezes você consegue ver até uma urina espumosa, pode ser um indício, mas às vezes não dá para perceber. Se a quantidade for pequena, você vai perdendo ao longo do tempo, você não vai perceber. E por que a proteína vai levar, a perda da proteína vai levar ao inchaço na sua perna? Porque a proteína é como se ela segurasse a água dentro do sangue, ela segura o líquido no sangue. Se você perde proteína, você não tem aquela pressão para puxar a água. A conclusão, a água começa a extravasar e você começa a inchar o corpo inteiro. A característica principal do problema renal do inchaço é que incha o corpo inteiro. Diferente do coração, que só incha a perna, esse não. O rosto fica inchado, as pálpebras aqui ficam todas inchadas também, a mão, tudo começa a inchar. E claro, você pode identificar problema ali na hora da sua urina. Eu vou falar mais uma aqui, que é o problema de circulação. Óbvio, né? Quem tem problema de circulação vai acabar tendo inchaço. Isso é comum. Mas aí no problema da circulação, eu vou separar duas situações, e nessas duas situações pode levar a inchaço. A primeira é uma insuficiência venosa profunda. Olha o nome já diz tudo. Insuficiência venosa de veia profunda. Então, são as veias profundas que não estão conseguindo trazer o seu sangue de volta. São as varizes, aquelas famosas varizes internas que as pessoas falam. Então, como as veias elas chegam todas tortuosas, elas não conseguem segurar. Como é que a veia funciona? Como o sangue tem que subir contra a gravidade, é diferente de descer. Para descer, todo o sangue ajuda. Agora ela tem que subir. Ela tem válvulas. E essas válvulas, elas abrem para o sangue passar e fecham. Na hora que ela fecha, ela não deixa o sangue retornar. Só que acontece com a varizes, ela dilata. Nisso que ela dilata, a válvula perde a função. Então o sangue vai, volta, vai, volta, vai, volta. Como ele acumula na sua perna, você pode começar a ter inchaço na sua perna. E você vai falar o quê? Que você está tendo retenção de líquido. E não é, eu já expliquei para você, não tem esse negócio de retenção de líquido. Bora investigar direito, porque vai achar um motivo. E a segunda situação que você pode encontrar na questão de circulação seria a trombose venosa profunda. O próprio nome também já diz tudo, ó. Trombose, quer dizer, um trombo, um coágulo de sangue, venosa na veia profunda, nas partes profundas, nas veias profundas da sua perna. Então, isso aí pode estar levando uma dificuldade no retorno venoso, às vezes uma obstrução completa. Simplesmente tem um trombo, um coágulo de sangue, o sangue desce, mas não consegue voltar. Conclusão, vai inchar a sua perna. Bem, aí nesse caso a característica é diferente desses dois. Vocês vão perceber que normalmente, em regra, o inchaço vai ser diferente. Às vezes uma perna incha e a outra não. Às vezes as duas estão inchadas, mas uma mais do que e outra menos. Pode sentir dor no local da palpação, principalmente se for no caso de trombose. No caso de trombose, você aperta e tem aquele ponto doloroso, a pessoa fica com a perna fadigada, cansada. E claro, a investigação vai ser a custa do seu médico, ele vai investigar, mas é com a certeza que ele vai pedir para você ali 2 exames. Uma que é a ultrassom com Doppler venoso de membros inferiores, ou direito ou esquerdo, e talvez ele peça também ali um dímero D, para investigar a presença de, vamos dizer, uma coagulação dentro do seu sangue. Como eu falei, talvez o que eu tenha falado aqui não tenha satisfeito você, porque aqui eu não consegui falar tudo, mas lá no vídeo que eu falei para você sobre inchaço nas pernas, esse vídeo sim, esse aí ele tá completo, vale a pena você assistir lá, porque lá eu falo de tudo que eu falei aqui e falo muito mais, talvez lá você consiga encontrar a solução do seu problema. É a verdade, não minto. E é óbvio, se você chegou até aqui é porque você gostou. Poxa, se você gostou, dá um like, ajuda demais. Se você está querendo ajuda para poder descobrir de onde está vindo essa sua retenção de líquido, já sabe, deixar aqui meu contato, o WhatsApp daqui da clínica, tem também na descrição do vídeo, você pode ir lá. E aí você entra em contato com minhas funcionárias, elas vão agendar uma consulta com você e eu vou ter o maior prazer do mundo de ajudar a descobrir de onde está vindo esse seu problema. As dúvidas de vocês, as questões de vocês, que vocês deixam aí no comentário, algumas eu consigo ler, outras eu consigo responder e outras eu levo lá para minha live. Tá bom? Todas as segundas-feiras, 18 horas é horário de Brasília, live Pinga Fogo, onde você pergunta e eu respondo ali na hora, como dizia o Faustão.
Quem sabe faz ao vivo. Um forte abraço, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Nos veremos no próximo vídeo.